Oi, gente, eu sou Nemésio Vasconcelos, advogado previdenciário, e hoje é o nosso primeiro episódio do podcast Recurso Deferido. Gostaria de agradecer inicialmente a Stephanie, ela que é marketing digital do nosso escritório, responsável pela edição e também pela elaboração desse projeto, né, que pensado com muito amor e muita dedicação. Hoje, como convidados, temos aqui a doutora Deise Vicente, que é diretora da OAB Caruaru, César Barbosa, que é vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Caruaru, membro da APREV, membro da Comissão da Seguridade Social também da OAB Pernambuco, conselheiro da OAB Caruaru, e Ana Costa, que é secretária da Comissão de Direito Previdenciário aqui da OAB Caruaru. Todos esses colegas são grande representatividade do direito previdenciário, representatividade também da advocacia, porque eles conhecem de perto toda uma realidade, né? O nosso podcast, ele hoje vai tratar sobre a valorização da advocacia previdenciária, o papel da OAB, gestão de escritório e marketing jurídico. Inicialmente, Deise, eu gostaria que você se apresentasse e nos respondesse qual foi seu primeiro cliente na área e qual foi seu maior desafio. Olá, eu me chamo Deise Carine Vicente, sou secretária-geral na OAB Caruaru, aqui na subseção. E já faz muito tempo, né? Acho que já faz mais de 10 anos. Eu não lembro exatamente qual foi o primeiro cliente, mas muitos foram os desafios, desde a advocacia previdenciária administrativa até a advocacia judicial, né? Mas eu, por hora, eu não me recordo exatamente qual foi o primeiro cliente. É isso aí, Deise. É muito importante a gente começar a pensar um pouco a nossa história, porque a gente vai retratar um pouco das nossas dificuldades também. E eu recordo-me que o meu primeiro cliente de direito previdenciário, ele era um cidadão de Cachoeirinha, era um benefício de natureza rural. E até hoje eu me lembro que com esses honorários desse benefício de incapacidade, eu comprei o meu primeiro celular. Foi lá no início da minha carreira. Então, não tem como a gente esquecer como foi que tudo começou. É verdade. César, nessas nossas andanças, né, nessas dificuldades da advocacia também, nesses desafios, acho que a gente já teve alguns atendimentos inusitáveis, né? Alguns lugares que a gente nem esperava chegar e chegou para ir atender o cliente. Qual uma história que você lembra bem e que lhe marcou a carreira? Um atendimento inusitado, por exemplo, né? Em primeiro lugar, olá a todos. Como já apresentou Nemésio, meu nome é César Barbosa e muita satisfação aqui estar sendo recebido no seu podcast, Nemésio. E desejo vida longa ao podcast, ao projeto. Parabéns a você, a Stephanie, pela iniciativa. Mas, voltando à pergunta, né? Um atendimento inusitado. Um atendimento inusitado que eu me lembro agora, assim, de bate-pronto, foi na praia. Sim. Eu estava na praia e o rapaz vinha empurrando o carrinho e vendendo cocos. E aí, olha o coco, eu, quanto é o coco? E comecei a comprar e perguntei de onde você era. E ele falou que era daqui de Caruaru, né? Não, sou de Caruaru e vim vender coco aqui, só esse período de janeiro aqui na praia. Não, mas você trabalha de quê em Caruaru? Aí começou a falar resultado, aí já agendei um atendimento com ele pro final de janeiro. E aí o pessoal que estava comigo na mesa ficou dizendo, meu Deus do céu, nem na praia você para de trabalhar. Eu digo, não, mas eu comecei a conversar com ele e vi que ele estava precisando da assistência jurídica e ele é meu cliente hoje. E a gente conseguiu prestar o serviço. Então, assim, hoje que eu me lembro assim, o mais inusitado foi esse aí, com certeza. Que bacana, né? E isso vai trazendo vários insights para a gente, várias memórias. Eu lembro-me que eu fiz um atendimento no meio da rua, em uma cidade que eu tinha ido para atender em um determinado lugar. Cheguei no lugar, o lugar estava fechado, não abriram, né, para o atendimento e as pessoas estavam esperando e eu comecei a atender lá no meio da rua mesmo, no meu carro, né? Então tinha as pastas daqueles clientes que eu tinha ido atender e foi bem engraçado essa situação. Ana, no nosso dia a dia, nessa correria, né, às vezes a gente passa alguns micos. Qual o mico? Aquele momento assim, lá no INSS ou na própria justiça, que você guarda assim, que aconteceu com um cliente seu? Primeiramente, eu quero agradecer ao doutor Nemésio Vasconcelos e a Stephanie também pela ideia do podcast. E quero me apresentar.
Eu sou Ana Costa, sou secretária da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Caruaru. E em relação à pergunta, qual foi o maior mico? São tantos. Mas, assim, um que me marcou foi... Eu fui para uma audiência na Justiça Federal, era uma pensão por morte rural. E a cliente levou 2 testemunhas. Aí, no atendimento da instrução lá no escritório, eu sempre comento que não pode ser parentes, nem vizinho, nem amigos. Aí disseram que não era amigo, não era parente, tudo certinho. Quando chegou lá, o juiz escutou a senhora, a minha cliente, que era a dona Severina, e quando chamou a primeira testemunha, assim que o juiz perguntou, você é parente dela? A testemunha disse, sou primo. Foi horrível, fiquei chocada, assim, porque uma das coisas, primeiro que nós falamos para os clientes é em relação às testemunhas, que não pode ser parentes, primos, pessoas próximas. Então, foi isso. Deise, tem aquela situação que a gente nunca esquece. Aquele cliente que nos marca, né? Ou seja, pela lição de vida, ou pelo resultado que nós tivemos na demanda. Qual é aquela história que você teria aqui para compartilhar conosco? Olha, no direito previdenciário a gente coleciona ao longo dos anos de advocacia muitas histórias interessantes, né? De gratidão, histórias de vida, de luta também. Eu acho que as que mais me marcam são realmente os dos segurados especiais, do quanto eles ficam gratos quando conseguem o benefício, quando vêm lutando há muitos anos para conseguir aquele benefício, e aí a gente consegue aprontar o processo, consegue ajuizar e realmente, ao final, a gente consegue ver aquele direito reconhecido. Então, todas as histórias de reconhecimento, eu acho que sempre me marcam. É bem interessante, né? Eu tenho muitas histórias que me fazem realmente lembrar. O do segurado especial sempre é mais marcante, porque eles são mais carregados de dores, né? De dificuldades. E eu lembro que teve um dos clientes, um senhorzinho já bem sofrido, que saiu da sala de audiências chorando porque o benefício tinha sido concedido. E eu comecei a chorar junto, mas eu estava naquela de tentar me controlar e não conseguia me controlar por conta da emoção que tomou ele. Isso me marcou bastante. César, a gente está trabalhando muito na nossa comissão de direito previdenciário aqui para a nossa advocacia. Para quem está iniciando, qual o conselho que você dá? O que é fundamental para a advocacia previdenciária, para o iniciante? O primeiro conselho que eu dou ao iniciante é participar dos eventos da nossa comissão, né? Porque a quantidade de eventos que a gente tem feito voltados para o iniciante são muitos, na verdade, né? E em parceria com a Comissão da Jovem Advocacia. Então, realmente, isso é um passo bem interessante, integrar aí os eventos que a comissão tem promovido. Mas vamos imaginar que a gente não estivesse na comissão, que a gente não fosse comissão, e o advogado, vamos lá, você vai começar do zero. Qual é o primeiro passo? Se você puder, faça uma especialização. Se você puder, primeiro passo assim, primeiro planejamento, meu primeiro alvo, se especialize no direito previdenciário mesmo, não é só se colocar no mercado como advogado previdenciário. A gente sabe que hoje as mídias sociais nos permitem isso, a gente criar uma autoridade na matéria através da rede social. Mas tenha essa autoridade no domínio da matéria pelo estudo também. Faça uma especialização, se possível, presencial, na minha opinião. Sim. A especialização presencial, sei que ela é mais difícil, na maioria das vezes é mais cara. Entretanto, ela traz um know-how melhor, ela traz um networking, né? Porque você vai ali fazer conexão com os professores, com os colegas de sala. Então, eu diria que esse seria o primeiro passo. Foi o meu primeiro passo, assim. A primeira coisa com a qual me preocupei no início da carreira nem foi com a sala que eu iria atender. Foi mais com a minha capacitação de entender o que é que eu estava fazendo ali para o meu cliente e não cometer nenhum equívoco. Porque, como você mesmo falou, e Deise também trouxe, a importância que é o nosso trabalho para situações como segurado especial, por exemplo. Você muda a vida não só da pessoa, da família, né? Mas quando você erra, você também dificulta muito a vida daquela família. Então, tem que se entender que existe essa possibilidade do erro e que quanto mais a gente se capacita,
melhor a gente fica e reduz essa probabilidade. Ana, um pouco sobre sua história, né? Você é mulher, né? Uma jovem. Eu sei que você iniciou a carreira solo, né? Sim. Sem sociedades, também primeiro membro da família, né? No direito. Compartilha aí conosco quais foram os maiores desafios, qual o exemplo que você daria para quem está começando, que passa muitas vezes por momentos difíceis e que acreditam que não vai dar certo? Eu me formei em 2010, aí realmente na minha família não tem ninguém que é advogado nessa área. Só que no período que eu me formei não tinha tanta mídia, não tinha tanta facilidade feito atualmente. Então, eu iniciei minha carreira na área trabalhista, sempre ia para a Justiça do Trabalho, ia para o Ministério do Trabalho para tentar conseguir cliente, conversar com o pessoal. E assim surgiram alguns clientes inicialmente. Eu prestei a jurisdição, a tutela, a prestação jurídica. Só que quando ia ter que receber os valores na fase da execução, o que ocorria? A gente não recebia, porque as empresas usavam de má fé e tiravam tudo do nome, todo o patrimônio. Então, assim, foi muito difícil, mas eu sempre persisti. Eu sempre nunca desisti, nunca tive assim, interesse em trabalhar para alguns escritórios renomados, porque eu queria fazer meu nome. Aí foi quando eu enveredei para a área previdenciária. Foi difícil no começo. Eu passei 5 anos só pagando para trabalhar, mas nunca desisti. Fui muito persistente. Porque, assim, eu me identifiquei demais com a advocacia. Eu amo o que eu faço. Então, o conselho que eu dou para quem está iniciando é a persistência. Se tiver perfil, é só seguir em frente que com certeza terá êxito. Nesse momento, eu gostaria de falar um pouco sobre a valorização da advocacia, né? Uma das pautas da nossa comissão é a valorização da advocacia. Uma das pautas também da OAB Caruaru é a valorização da advocacia. A gente está aqui com Deise, que é diretora, né? Que tem uma atuação no direito previdenciário, trazendo bandeiras, né, para a classe, para a sociedade. E aí, Deise, como é que está sendo vista hoje a nossa advocacia previdenciária? Ela é técnica, ela é valorizada, ela tem tido alguns problemas por conta de fraudes, por conta de pessoas que se passam por advogados. O que é que você traz para a gente aqui desse panorama? Eu acho muito importante a valorização da advocacia previdenciária, inclusive é uma das bandeiras que a OAB ela traz para a gente defender, porque é como o doutor César falou, é demasiadamente importante que uma pessoa especialista, ela patrocine ali a causa daquele cliente, porque ele pode melhorar bastante a vida do segurado e ele pode piorar bastante a vida do segurado. Então, é essa qualificação que vai realmente dar um direcionamento à vida do segurado. Então, quanto mais técnico o advogado for, quanto mais especialista for, a gente vai conseguir fazer uma boa prestação de serviço ao segurado. E como é que a gente faz essa boa especialização? É trazendo o que o doutor César falou, estudando, se especializando, sendo advogado ético, e isso cada vez mais a sociedade vai valorizando a advocacia, vai vendo quão técnico está sendo aquele trabalho que está sendo prestado, e a gente cada vez mais vem buscando essa valorização, né, da advocacia. A gente tem feito algumas campanhas para essa valorização e cada vez mais a gente busca essa capacidade técnica para melhorar ali a prestação de serviço ao segurado. Exato. E esse também é o papel da nossa comissão, né, da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Caruaru. César, como é que nós estamos atuando em relação à valorização? Quais são os exemplos aqui vivenciados já nesse primeiro semestre da gestão daqui da OAB Caruaru? A advocacia previdenciária ela tem sido atacada, né, de algumas formas, tanto às vezes numa concorrência desleal,
mas a pior de todas não é a concorrência desleal, é a concorrência criminosa, que essa é justamente aquelas pessoas que não são advogados, que não têm o direito de atuar como advogados e se colocam como tal, ou se colocam no outro lado do balcão, desmerecendo a atuação da advocacia. A gente teve alguns problemas com relação aos centros de referência e assistência social, né? E nós iniciamos aí um diálogo com os gestores dos CRAs, né? Para esclarecer, né, essa informação que estava sendo veiculada de forma equivocada para a população, que a população não deveria contratar advogado para requerer benefício assistencial, que a população não deveria contratar advogado para requerer benefício previdenciário. Então, esse combate ele é dioturno, né, e em todas as frentes. Quando a gente fala da frente do CRAS, ela é justamente uma concorrência desleal. Mas quando a gente fala, por exemplo, daquelas situações em que criminosos estão enviando WhatsApp para os nossos clientes e passando por nosso escritório, pegando o número do processo que nós atuamos e nós estamos ali na fase de execução, ou seja, de receber os valores, e diz que o cliente deve depositar um Pix, aí é uma concorrência criminosa e que, de fato, vai prejudicar a vida do nosso cliente, porque vai pagar 2 vezes, vai prejudicar a nossa vida, porque a nossa parte vai demorar a ser paga porque o cliente ficou descapitalizado quando cai no golpe. Então, assim, nós temos tido um trabalho bem importante nesse ponto e um trabalho que tem dado trabalho, é até redundante, mas não tem outra forma de dizer, porque a gente tem tido que se mexer bastante e mostrar para a advocacia que a Comissão de Direito Previdenciário da OAB Caruaru está atenta e está combatendo essas situações. E aí eu não vejo uma forma melhor do que valorizar a advocacia. A gente fala muito nesse momento vivenciado as fraudes, né? Mas a comissão trabalha também no sentido informativo, muitas vezes, né? A gente tem aqui várias campanhas de valorização da advocacia, a gente concede entrevistas falando sobre o papel e a importância do advogado previdenciário. A gente está inserido também na comunidade, tentando justamente estar próximo, promovendo palestras nos CRAs, nas comunidades também. A gente, enquanto comissão, também traz esse conhecimento técnico no sentido de aperfeiçoar a quem está iniciando. E aí eu te pergunto, Ana, nós... enquanto comissão, qual o papel que podemos desempenhar para aqueles advogados que se sentem perdidos, que muitas vezes não sabem por onde seguir nesse direito previdenciário, no direito previdenciário? Em relação a essa pergunta, nós já fazemos, né, na comissão, no sentido de ofertar cursos práticos, oficinas práticas, que inclusive teve um essa semana, que é justamente a prática que a gente ensina, além de... Porque, assim, a OAB, essa gestão, agora ela é bem acolhedora. Quando eu me formei, em 2010, a OAB não tinha esse acolhimento. Aí, assim, a nossa gestão é de acolher, de transmitir conhecimentos, principalmente para os jovens advogados, informando, tanto na teoria como na prática, a questão ética, a questão de como agir. Tem os cursos do INSS Digital, que é o início para requerer um benefício junto ao INSS. Então, a Comissão de Direito Previdenciário já está atuando nesse sentido. A gente está falando aqui de temas sérios, né? Para quebrar o gelo, Deise sempre é muito arrumada, muito querida aí por todos. Previdenciário dá dinheiro, Deise? Olha, quem vai poder responder melhor aí são vocês. Eu acho que dá sim. Não só a advocacia previdenciária, como todas as outras advocacias das outras especialidades. Sempre que uma advocacia ela é realizada com zelo, com técnica, com ética, ela sempre vai dar um retorno. E a advocacia previdenciária não é diferente. Inclusive, quando falamos sobre a valorização da advocacia previdenciária, uma das formas de valorizar o advogado é seguir a tabela da OAB. Né? Às vezes a gente percebe que a tabela da OAB ela é um pouco desrespeitada. Né? Às vezes, quando um segurado ele vai ao CRAS, como o doutor César falou, se questionam os honorários, né, de valores, muitas vezes inferior ao que está constante na tabela. Uma das formas de valorização à advocacia previdenciária é seguir o que está na tabela da OAB.
né? A tabela da OAB, ela regulariza todos os serviços prestados pela advocacia, um valor mínimo. E a tabela da OAB também traz ali os valores dos benefícios previdenciários. Então, tanto é uma forma de valorização da advocacia, como também traz os honorários justos para aquela pessoa que está prestando serviço. E é interessante, né? A gente fala de precificação, a gente fala de contratos, a gente tem que pensar a nossa questão da gestão do escritório, né? É claro que cada um tem realidades diferentes, né? A gente às vezes não pode ter um software, muitas vezes a gente não está organizado em relação à parametrização dos nossos procedimentos, né? E muitas vezes a gente não se preocupa como vai ser o nosso crescimento. Então, é muito importante, quando a gente fala de gestão, de precificação, e aí a gente falou aqui sobre dinheiro, né? Dinheiro move o mundo, né? Como cobrar honorários, César? Como precificar o seu trabalho? A tabela da OAB é uma referência do mínimo, né? Você tem que cobrar pelo menos aquilo ali. Mas você tem que ouvir também como está sendo cobrado na sua região. Você tem que entender qual é o potencial econômico da causa, né? Um BPC LOAS, que é, no caso, um benefício assistencial, tem um potencial econômico. Agora, se você vai falar de uma aposentadoria por tempo de contribuição com conversão de tempo especial em comum, se você vai falar, né, de uma aposentadoria especial, se você vai falar de um auxílio acidente acidentário, enfim, vai trazer uma complexidade maior. Essa semana mesmo, quer dizer, dia desses, a gente estava tendo aí um evento na OAB Caruaru que estava falando sobre os benefícios em regime próprio de previdência. Obrigado, Ana. E as advogadas dizendo justamente o seguinte: olha, em regime próprio de previdência você não vai receber retroativo da data de entrada do requerimento. E isso tem que ser observado pelo advogado, pela advogada. Por quê? Porque senão vai trabalhar de uma forma, como bem a Ana colocou, pagando para trabalhar. Ao mesmo tempo, por exemplo, no RPPS, nos regimes próprios de previdência, existe, pelo que eu observei, muita diligência pessoal. Então, você tem que ir no regime próprio, pedir a legislação, você tem que se dirigir ao regime próprio para pedir uma DTC. Isso leva tempo, isso leva dinheiro, né? Então, você tem que realmente cobrar de acordo com aquela sua atuação. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é não ter medo de dizer o preço. Né? Eu digo isso com propriedade, porque no começo da advocacia, eu acredito que vocês também sentiram isso, a gente sente medo do cliente ir embora sem fechar o contrato. Né? Então, a gente fica, mas se eu disser esse valor, será que o cliente fecha comigo ou será que ele vai embora? E você tem que dizer o valor. Porque se você não disser nenhum valor, não for claro no valor, é pior ainda. Né? Então, o ideal é que você fixe ali, o meu valor é esse, e eu estou disposto a fazer com que ele saia daqui contratado. Se ele não sair contratado, normalmente o problema não está no valor. O problema está na forma que você apresentou, o problema está em outro ponto, mas não no valor. Então, é isso aí. E é bem interessante essa sua colocação, César, porque muitas vezes o jovem advogado ele não sabe como cobrar. Como nós estamos atuando muito próximo da jovem advocacia, né? Eu tive um colega recentemente que confessou que cobrou apenas R$1.000 de uma aposentadoria. E muitas vezes é por desconhecimento da tabela da OAB. Ele aí, por exemplo, está cometendo até uma infração ética, porque cobra muito aquém do mínimo que a gente tem na nossa tabela da OAB. Então é muito importante também, enquanto bandeira da nossa comissão, a divulgação, a propagação de que se tem que cobrar valores. E aproveitando sobre valores, Ana, qual o erro mais comum, na sua opinião, que pode se ter um jovem advogado na manutenção do escritório dele? Você confessou aqui para a gente que no começo ficou 5 anos praticamente sem ganhar dinheiro. Como é que você se manteve? Pronto, no início porque assim, no início é tudo muito difícil, né, para você manter montar um escritório, além das questões de equipamentos, de equipamentos, físicas mesmo. Exato, físicas. E assim, no início a gente não tem retorno financeiro, então fica muito complicado, muito mesmo. Assim, eu no começo, porque assim, comparando o meu começo com o de hoje é bem diferente, porque assim, atualmente tem as mídias que os advogados podem se divulgar,
pode fazer a propaganda, tudo direitinho, né? Ele não precisa nem de escritório físico atualmente. E na minha época, não. São realidades, assim, diferentes, distintas. Mas hoje em dia também tem uma concorrência, né? Absurda, quer dizer, aquela pessoa que ainda não formou uma clientela, muitas vezes ela consegue ter uma vitrine tão grande quanto a tua, que já tem uma clientela grande, que tem escritório na rua do INSS, e aquela pessoa, por saber trabalhar em redes sociais, termina tendo uma vitrine enorme também, e muitas vezes sem ter essa especialização, sem ter esse conhecimento. Então, é realmente uma dinâmica totalmente diferente. Totalmente diferente. Lá, da minha época para hoje. Exato. Aí, assim, eu não sei como explicar, assim, qual seria. Na verdade, nessa atualidade, né? Eu acho que tudo no começo é difícil, né? A advocacia é difícil, estudar para concurso é difícil, ser concursado é difícil, ser autônomo é difícil. Então, eu costumo dizer o quê? Escolha seu melhor difícil e faça o seu melhor, porque tudo é difícil. E aí, sigo o exemplo de Ana, que foi a persistência, né? Ana persistiu e, no passar do tempo, a gente vai conseguindo identificar onde estão os erros, melhorando os acertos e, certamente, a gente vai conseguir fazer uma advocacia de sucesso, como todos que estão aqui. É interessante, né? Porque cada um tem sua realidade, cada um tem seu começo e cada um tem seus desafios, né? Eu, como sou um pouco mais experiente, acabo me recordando quando César foi estagiário. Veja, ele começou de uma maneira, né, diferente do que muitos começam. Alguns entram na advocacia sem ter tido uma experiência anterior de escritório. Deise também foi estagiário de um escritório. E aí, quando já começa com uma experiência, né? Ana já colocou a cara e foi. Eu, na minha época, né, tive várias sociedades para poder me manter. Então, a gente tinha uma sociedade que dividia as despesas, a gente tinha uma sociedade que dividia os clientes, que dividia as obrigações, mas alguns meses não entrava cliente. E como eu comecei jovem, muitas vezes as pessoas não me davam credibilidade, porque eu era jovem. Né? Muitas vezes chegavam no escritório e diziam, é o estagiário? Eu sou o advogado. Então, a gente tem que saber contar a nossa história, a gente tem que saber se colocar, como bem César traz aqui para a gente, mas a gente tem que, sobretudo, pensar em estratégias, né? E, pensando em estratégias, hoje estamos naquele momento que tudo vira rede social. Mídia, Instagram, advogado ensinando como é que o cliente tem que se portar numa audiência, advogado ensinando como é que o cliente tem que chegar numa perícia, o que ele não pode fazer, muitas vezes de forma, eu posso dizer, arbitrária, né? Errônea. E aí, like não sustenta CNPJ. Né? Nesse momento aqui, a gente vai trazer um pouquinho sobre o marketing e vamos falar sem enrolação. Você faz marketing jurídico? Como é que você capta clientes? Você tem redes sociais? O que é que você acha desse momento que a gente está vivendo tudo nas redes sociais? Olha, Nemésio, só fazendo um adendo aqui ao que a Ana estava falando, para dar continuidade à sua pergunta, eu me lembro, quando eu comecei na advocacia, eu tinha 2 filhos pequenos e, para mim, como era difícil começar numa profissão sem ter ninguém da família que fosse advogado, e a minha preocupação inicial era como eu ia sustentar 2 filhos pequenos, um com apenas 2 anos, né, e o outro ia fazer 12, como eu ia sustentar aquelas crianças com a advocacia. E eu consegui. Consegui como? Mediante qualificação técnica, mediante estudo, mediante qualificação, conforme César falou. Então, todo mundo pode começar, inclusive o jovem advogado que está assistindo esse podcast, e hoje a gente percebe muito que algumas pessoas, ela têm uma imagem da advocacia negativa. Porque advogar não dá dinheiro. Porque advogar não dá para sustentar uma pessoa. Dá sim. E a gente vê que dá. Nós temos vários colegas que vivem exclusivamente da advocacia. Eu vivo exclusivamente da advocacia. E eu imagino que muita gente consegue viver exclusivamente da advocacia. Então, para o jovem advogado que está nos assistindo hoje, essa é a maior dica. Não dar ouvido a pessoas negativas. Ela fala da história dela, que não é a nossa, que não é a sua. A gente pode fazer da nossa história
um capítulo completamente diferente da vida do outro. E aí a gente entra também nessa questão do marketing, né? Muitas vezes o colega advogado, ele está tão ansioso em entrar nessa área que às vezes ele acaba cometendo alguns erros que prejudicam o próprio cliente quando dá algumas orientações equivocadas e outros que prejudicam a sua própria carreira. Como, por exemplo, nós vemos muito na advocacia previdenciária, colegas divulgando êxito de benefícios concedidos nas redes sociais. E não pode. Não só de benefícios concedidos, mas de qualquer tipo de êxito. Não podemos postar carta de concessão, não podemos postar alvará de soltura. Então, todos esses êxitos, eles são terminantemente proibidos pelo Código de Ética e estão sujeitos a um processo ético disciplinar. Ou seja, na ânsia de angariar cliente, você acaba angariando um processo ético disciplinar. Então, todo cuidado é pouco quando a gente vai para as redes sociais, quando a gente vai eleger uma estratégia, porque senão a gente pode acabar prejudicando nosso cliente e a nossa carreira. E eu me recordo quando eu comecei a me posicionar um pouco mais nas redes sociais, no Instagram, né? Algumas pessoas até me chamavam de blogueiro, porque eu estava aparecendo um pouco mais nas minhas redes sociais e eu tinha muita resistência também, eu não gostava de gravar vídeo. E Stephanie é que ficava em cima, tem que gravar vídeo. Hoje as pessoas gostam de ouvir você, eles não querem ver aquelas artes engessadas. O pessoal quer ouvir, o pessoal quer ver. E aí a gente vai destravando. O Stephanie teve até um projeto destravando, né? E ela destravou várias pessoas, deu mentoria a muitas pessoas também de como gravar vídeos, de como se portar nas redes sociais. E aproveitando esse gancho, César, você acha que tem que estar no Instagram ou dá para viver a advocacia hoje sem estar no Instagram? Ótima pergunta, porque, na verdade, esse questionamento me colocou muitas vezes de frente do espelho, né? Na minha opinião, logo no começo do marketing jurídico, ele começou com o pé esquerdo. Porque quem começou a explorar esse espaço não foram os advogados mais experientes, mais sérios, que já tinham uma carreira. Foi realmente aqueles advogados e advogadas que queriam ganhar um espaço no mercado. E muitas vezes terminaram ultrapassando a linha do que era ético para o que não era ético. E isso terminou meio que tornando um pouco pejorativo, no início, o marketing digital jurídico. Depois a própria OAB reconheceu a necessidade de fazer isso e começou já a regulamentar essa atividade. E aí foi quando os sérios advogados, e aí incluo você e tantos outros, passaram a utilizar a plataforma como uma forma de marketing digital. E aí foi nesse momento que eu comecei a analisar, né, e aí entro, não entro, como eu vou trabalhar o marketing digital, é o momento. E confessar a você que até agora, você até conversou comigo em off já, sobre a necessidade de adentrar, e eu não entrei ainda 100% no marketing digital. Né? Eu, às vezes, pego carona no marketing digital do nosso trabalho na comissão, de um encontro como esse aqui hoje, eu posto. Mas ter um material, ter uma pauta, eu ainda não tenho. E eu hoje reconheço que tem que sim estar no Instagram. Tem que estar, porque você tem que estar no mercado. E hoje estar no Instagram é a mesma coisa de estar com o escritório próximo ao INSS, é a mesma coisa de estar num evento da OAB, é a mesma coisa de estar indo para um congresso. Se igualou a importância, né, de estar no Instagram como uma das partes de estar no mercado jurídico. E aproveitando esse seu gancho, essa colocação aqui, que a gente tem feito esse trabalho conjunto, né, enquanto comissão, e aí a gente vê muitas vezes os desafios de começar a gravar. Ana tinha um pouco de resistência, né, Ana? Como é que foi para você esse processo? E eu vi que você já destravou, que você já evoluiu, né? Você hoje já grava, já participa mais ativamente nas redes sociais. Qual é o segredo aí para destravar? Realmente, assim, eu tenho muita dificuldade de falar em público, assim, mas, assim, o segredo é encarar, começar, iniciar. Fazer uma mentoria, um curso de oratória, os cursos específicos e encarar. Eu, às vezes, logo no começo da minha carreira, depois de 5 anos, eu era chamada para fazer entrevista na rádio, já fui chamada para TV Asa Branca e eu não ia dizer que tem audiência, com medo, com vergonha. Não ia. E hoje, mas Ana, e hoje? Hoje eu vou encarar, eu estou encarando, eu tenho que tentar, né? Tem que
se aperfeiçoar só com a prática que a gente vai melhorando. E é isso aí. A dica é essa. E eu me lembro... Iniciar. Eu vou sempre lembrar de Encarar de Stephanie. frente, né? Esse Encarar de episódio vai frente, ser dedicado a Stephanie, viu, Stephanie? Stephanie está aqui conosco. Ela dizia sempre, faça. Não deixe de fazer. E a gente acaba fazendo. E vai chegar um dia que aquilo ali vai ser natural, espontâneo. E falando sobre naturalidade, espontaneidade... o cliente, ele quer o quê? Mais informação ou conexão, Deise? Lá no Instagram, no Facebook, o que é que ele busca? Eu acho muito importante que o advogado, antes dele entrar nas redes, ele saiba quem é o alvo dele. Quem é o cliente final? Você quer falar para quem? Para advogados ou para clientes? Né? Qual o objetivo? Eu acho que é o primeiro passo de quem quer entrar nas redes. Vocês podem não acreditar, mas eu não sou uma pessoa das redes. Eu tenho um pouco de vergonha de falar em público. Quando alguém me chama para falar alguma coisa, eu já fico, meu Deus. Eu realmente não acredito. Meu Deus do céu. Não tem outra pessoa, Eu não. nem queria interromper. Tá vendo? Vocês estão vendo, né? Vocês Mas, estão em um vendo. determinado momento, quebrando aqui tudo, eu, César, Ana e Deise, foi uma briga para ver quem largava o microfone. E Deise não largou, não foi, César? Mas veja, alto lá, vou fazer uma defesa aqui. Eu não sou uma pessoa das redes, mas nós que estamos aqui, a gente ama o direito previdenciário. Então, quando a gente vai falar, a gente fala com empolgação de um caso concreto, de um caso que a gente vivenciou. Até uma dica de um caso prático que a gente teve, que vai ajudar. Então, você não quer deixar de ajudar. E hoje a gente vive um momento, e aí eu retorno para a fala de Ana, a gente vive um momento que a gente anseia em ajudar quem está chegando. Porque na nossa época, não era assim. Então, hoje a gente tem ânimo de falar. A gente fala com empolgação do direito previdenciário, porque ele é apaixonante, né? Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, olha, quem está assistindo hoje esse podcast, hein, saiba que é uma coisa natural. Quando eu sei que eu vou falar alguma coisa, ou fazer um vídeo, ou fazer uma gravação, inclusive, estar aqui nesse podcast, dá um friozinho na barriga. Então, é completamente natural. Eu acho que até quem está acostumado com isso também sente isso. E como a Ana falou, é enfrentar e ir. E vai dar muito certo. É enfrentar os nossos medos. Enfrente os seus, que vai dar certo. E aproveitando a fala de Deise, né? Nós não ensaiamos nada. Perguntas, momentos, aqui isso acontece de forma muito espontânea. A gente vem pelo amor, né? Se prepara para aquele momento e se entrega. Então, César, falando sobre amor, sobre conexão, hoje a gente está vivendo uma advocacia muito moderna, mas você é advogado raiz ou advogado Nutella? Gostei da pergunta, não esperava essa pergunta. É muito difícil a gente falar da gente mesmo, né? Mas eu acho que eu sou mais um pouco o advogado Nutella. Vou lhe explicar por quê. Trazendo para o termo no sentido de entender que hoje os mecanismos que a gente tem, e principalmente depois da pandemia, de, por exemplo, fazer uma audiência por videoconferência, fazer uma justificação administrativa por videoconferência, eu acho que isso deve ser utilizado. Então, nesse ponto, eu sou Nutella de não querer sair do meu escritório para fazer as coisas, lá mesmo a gente resolver tudo. Agora, no sentido de lutar pelo direito do cliente, e se for necessário sair sim do meu escritório e ir lá bater a porta da agência ou ir bater a porta do judiciário e despachar com o magistrado para que seja esclarecido, aí eu sou raiz. Eu não abro mão. Mas se a gente puder utilizar as ferramentas que a gente tem hoje de modernidade, né, para facilitar a atuação do advogado, o próprio Gerídio, a plataforma do INSS de fazer requerimentos, otimizar essa plataforma, né? Temos aí a expectativa de que a retenção dos honorários advocatícios na esfera administrativa seja aprovada e aí passe a valer. Então já é mais uma coisa que vai facilitar a nossa vida, que a gente não precisa estar ali atrás do cliente no banco para garantir que o cliente vai pagar os nossos honorários. Então, assim, nesse ponto eu sou Nutella, né? Trazer facilidades. Agora, no ponto de lutar pelo cliente, pelo direito do cliente, todo advogado tem que ser raiz. Até porque a advocacia não é para os fracos, né? Ana, a gente falou gestão, marketing, essa questão aqui de advogado, raiz, Nutella, petição do zero ou petição utilizando a inteligência artificial? Mista. Uma para complementar a outra, eu acho.
que dá para utilizar a inteligência artificial para melhorar, aperfeiçoar a sua petição. Porque, assim, os fatos, cada caso concreto tem suas peculiaridades. Então, só vai complementar a inteligência artificial, porque é personalíssima, né, as petições atualmente. Essa história de usar a inteligência artificial, eu comecei há pouquíssimo tempo a usar, mas já estou viciado, né? E tem uma coisa que e tem uma coisa que eu Todo mundo quer vida fácil, né, César? Claro. E tem uma coisa que eu estou aprendendo agora, a ser o chato, né, da relação com a inteligência artificial, porque ele junta lá por exemplo, um enunciado da Turma Nacional de Uniformização, tipo súmula 38. Aí fala lá, eu digo, rapaz, a súmula 38 fala isso não. Aí eu vou lá, seleciono a súmula 38 e peço ao ChatGPT ou ao Claude, eu digo, explique. Aí eles respondem, me desculpe, eu realmente não deveria ter alterado o texto dessa súmula. Então você está mentindo. Então é isso, eu acho que casa muito com o que Kenan está dizendo. Tem que ser misto. A gente não pode usar a ferramenta de olho fechado, tem que ter essa responsabilidade, não só com os fatos, mas com o que ela está apresentando como se fosse verdade também. Trazendo aqui para você, Deise, andar formal ou andar simplesmente aí? Olha, eu sou adepta da formalidade, né? Às vezes, eu já fui questionada, por exemplo, uma pessoa me perguntando por que você vai maquiada às 8 horas da manhã fazer uma audiência? Ninguém é obrigado a me ver como eu acordei. Então, eu tenho que estar representando uma pessoa. Então, eu tenho que estar apresentável. Com roupas formais, bem penteado, bem maquiado. Se eu não gostar de jeito nenhum, não é obrigado a estar. Mas quanto mais formal você estiver para representar o direito do cliente, melhor. Apesar que a gente sabe muito que as pessoas hoje buscam muito a aparência. Mas eu trago mais credibilidade para o meu trabalho, mais representatividade para o meu cliente. E depois, aí a gente pode declinar aí das formalidades e quando for no mercado, aí vai informal. Agora, no exercício da atividade, eu sou sempre da corrente que a pessoa tem que estar bem apresentável e formal. Concluindo aqui esse quadro, né, a gente tem não só o Instagram como rede social, e a gente pensa muito, né, na questão do Instagram. Poucas vezes a gente trabalha com Facebook, Google ADS e TikTok. O que é que vocês acham? Vou pedir aqui a opinião de cada um. O que é que vocês acham do advogado que se posiciona lá no TikTok? Vamos primeiro às damas? Você. Primeiro às damas. E para provar que eu sou uma pessoa que eu não sou das redes, eu não tenho TikTok. Pronto, boa. Tu tem TikTok, Ana? Eu também não tenho, não. Eita, TikTok. Tenho, não. Não tenho TikTok. E aí, César, tu tem TikTok? Rapaz, infelizmente, você vai ter que ficar sem uma resposta à altura nessa pergunta, porque eu também não tenho TikTok. Agora eu trouxe essa ferramenta aqui para falar sobre deixa eu focar aqui na minha câmera. É um pente para falar sobre essa importância que Deise está dizendo aí de estar apresentável, né? Que ontem nós estávamos em um evento e aí quando eu cheguei no evento um colega nosso da diretoria eu disse aí como é que tá? Ele disse seu cabelo tá um pouquinho assanhado e eu não tinha um pente para pentear o meu cabelo. Eu digo eu vou ter que andar com um pente agora para pentear o cabelo. Por quê? Porque é importantíssimo. Agora, seja no TikTok, seja fora dele, tem que estar apresentável. Mas eu não utilizo a plataforma. E aí, não estou querendo falar mal do TikTok, mas eu estou evitando aqueles aplicativos que nos oferecem vídeos curtos e rápidos para não ficar viciado por conta. Já existem estudos aí que mostram o excesso de dopamina produzido pelo tipo de produto. Então, eu não consumo. Eu poderia até criar um material para os meus clientes que estivessem lá, mas eu não consumo TikTok hoje. E Ana não tem, né? Não, eu vou confessar não que consumo, eu tenho TikTok. Não. Mary não gosta de TikTok. Mary não tem TikTok. Stephanie tem TikTok. Mas é o seguinte, eu tô... a gente podia revelar isso? Isso é intimidade dela, né? Mas o objetivo do podcast Iago tem TikTok? Descontraído. Tem, claro. Esse ele, que é das redes. Ele é um jovem, né? Ele é jovem. Esse é o nosso primeiro episódio do podcast Recurso Deferido. Vamos aqui, não toma lá da cá, sim ou não, para a gente concluir nosso primeiro episódio. Advogado iniciante deve consultar, deve cobrar consulta, sim ou não, César? Sim. Ana? Sim. Sim. E na prática, acontece? Não. Não. Então vamos trabalhar, né? Para que seja valorizada a questão da consulta. O INSS facilita a vida do advogado? Sim.
Em que sentido? Ah, não é sim ou não? Sim. Não, Acho que não. A advocacia previdenciária é mais gratificante do que lucrativa? Não. sim. Eu acho que sim. É bom que vocês estão indo bem, assim. Sim, não, discordantes. Sim, claro. Não vamos polemizar, né? Por que não? No final você pergunta. Mas vai perguntando. A gestão dá mais trabalho que a parte jurídica? Sim. 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 Com certeza. Com certeza. O Instagram converte mais cliente que o boca a boca? Não. 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 Na nossa realidade aqui do quarteto, não. Mas eu tenho clientes que vêm por Instagram. Poucos, mas aparecem. O estagiário deve aprender sobre previdenciário ainda na faculdade? Sim. Sim. Sim, importantíssimo. Sim. É. Que diga o meu estagiário. É. A OAB deveria ser mais firme com as agências do INSS? A OAB é firme com as agências. Nós somos. Eu tenho como falar com propriedade porque nós somos. Eu não tenho como dizer sim ou não nessa. Certo. Sim. Sim. Eu acho que já somos. É. Perfeito, perfeito. E aqui para encerrar, considerações finais, né? Deixa aqui para a gente uma mensagem para o jovem advogado que está nos assistindo, também para aqueles que vão nos ver. Nós vamos estar também online e offline muitas vezes, né? Então a gente não sabe onde nossa mensagem vai chegar. Deixa aqui para a gente, César, uma mensagem final. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, a oportunidade de conversar um pouquinho com minhas colegas, na verdade amigas, porque a gente se conhece há muito tempo, né? E a advocacia previdenciária, ela traz essa característica, né? Os advogados, não existe uma atmosfera de concorrência acirrada como em outras matérias, e isso permite esse tipo de momento, né? Enriquecedor para a gente e para quem vai assistir também. Então, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. Repito, que torço que tenha vida longa o podcast, que nós possamos voltar aqui outras vezes com outras temáticas, que é sempre bom estar debatendo o direito previdenciário e tem muito o que se falar. E a mensagem final que eu fico não é só para a jovem advocacia, é para a advocacia como um todo. A advocacia, ela é, em primeiro lugar, como disse Ana, persistência, e em segundo lugar, ela é gratidão, né? Você perguntou aí, é mais gratificante do que lucrativa? Eu disse que não. Não é porque não seja gratificante, mas é porque também é lucrativa. É hipocrisia dizer que não é, né? Então, é isso. Persistam, que vocês vão ser gratificados muito bem no caminho. E não existe um final, tá? É um caminho. Se você não se vê como advogado aos 80 anos, talvez você repense seu foco. Seu caminho. Ana. Eu quero agradecer a doutor Nemésio Vasconcelos pelo convite, meu amigo, e que esse podcast tenha vida longa, feito bem pontuou o doutor César. E assim, a mensagem que eu deixo para o advogado, o jovem advogado, todos os advogados, é dedicação e persistência. Dedicação e persistência. Forte, né? E você, Deise? Agradecer o convite, né, Nemésio? Sempre muito empreendedor. Chegou na Comissão de Direito Previdenciário, assim, com foco total, com energia total. E a mensagem que eu tenho para deixar, tanto para a jovem advocacia, quanto para outros advogados que migram também para a advocacia previdenciária, é persistência. Persistência, investir em qualificação técnica e ética, principalmente, né? Se você juntar essas três qualidades, certamente a junção vai ser o sucesso. E outra, não se atentem para depoimentos com negatividade sobre a advocacia. Deixe você descobrir o seu potencial. Não faça da sua história a história de outra pessoa, faça a sua. Então, é difícil a advocacia inicial, tudo é difícil. Escolha o seu difícil, ser concursado é difícil, estudar para concurso é difícil, escolha o seu difícil e faça o seu melhor. Eu gostei muito, eu vou até copiar depois essa ideia. Escolha o seu difícil e faça o seu melhor. Hoje é nossa estreia, né? Então a gente tem que sempre começar agradecendo e terminar agradecendo, porque ninguém faz nada sozinho, né? Nós somos uma equipe de várias mãos. Hoje aqui está Iago, Stephanie, Mary conosco, nos acompanhando.
aqui o pessoal da casa também, agradecendo a todos. Agradecer a vocês que toparam participar desse momento, que foi um momento também descontraído, né? E dizer que todas as ideias, elas são partilhadas e elas crescem e se multiplicam. E como bem colocou César, Ana, Deise, vida longa às boas ideias, vida longa a quem tem amor pelo que faz, porque vem gratidão, vem reconhecimento, vem desafios, né? A gente tem que se desafiar diariamente também no que a gente está querendo construir, né? Como nós queremos ser lembrados. E se é para falar sobre como nós queremos ser lembrados, eu deixo aqui para todos que estão advogando, iniciando, que pensem com zelo, com ética, com amor, né? Em tudo que vai construir. Porque a gente, nossa história não começa agora, né? O nosso primeiro capítulo foi lá na faculdade, depois quando faz o juramento da UAB, quando tem os primeiros desafios que a gente começa a pensar se vai advogar ou não, né? E depois vem como se manter no direito e como se manter numa área cada vez mais procurada, que é o direito previdenciário. E digo assim, né, pelo que nós conhecemos, pelo que nós sabemos, hoje nós somos inúmeros, a nível Brasil, a terceira maior área, né, e logo, logo ultrapassaremos aí o direito do trabalho e chegaremos lá no direito penal, que é aqui onde tem maior número de advogados. Então, hoje eu deixo aqui o sentimento de que a gente tem que fazer as coisas com amor, com dedicação, com planejamento. E é muito importante, quando a gente constrói algo, trazer para próximo da gente as pessoas que a gente ama, que a gente confia. E muitas vezes eu disse a Deise, você é o meu quarto elemento, porque nós somos uma comissão que temos um quarto elemento, porque a gente não está só, não é? Então a gente tem a diretoria conosco, a gente tem aqui a experiência de César, né? A gente tem Ana com essa peculiaridade dela. Então a gente tem esse intuito também de acolher, né? E sobretudo de fazer a nossa história baseada no que a gente tem de melhor, que é a nossa entrega. Então, muito obrigado a todos que nos assistiram, muito obrigado a vocês que estiveram aqui nesse primeiro episódio, e vocês fazem história comigo hoje, né? Porque estamos construindo um caminho que acredito que vai ser grande, né? Com muitos convidados, com o pensamento aqui de trazer pessoas técnicas para discutir. Nós vamos gravar vídeos falando sobre valorização da advocacia. Vamos fazer esse trabalho realmente voltado para o direito previdenciário. Muito obrigado a todos.